Rosas, de quais são os eixos fundamentais que deveriam nortear a campanha que a gente pensa que é efetiva para, de fato, conquistar, né, a demanda não só da retirada imediata das tropas do Haiti, mas também outras demandas que eu penso que são bem importantes e que surgiram aqui, que deveriam ser eixos, né, dessa campanha. Eu acho bastante feliz a formulação, acho que foi do companheiro, que partiu de colocar como se trata de uma política de Estado, que é uma coisa que já é amplamente divulgada, né, de como, enfim, foi uma antessala à intervenção no Haiti para agora todo o projeto de segurança pública que vai acontecer em primeiro lugar no Rio de Janeiro, mas que também é um balão de ensaio para o país inteiro. E acho muito importante a gente questionar isso desde a perspectiva de ver quais são as raízes realmente existentes, né, desse tal de Brasil potência. Porque os 8 anos de lulismo e agora a Dilma, na verdade, enfrenta uma situação que é um pouco mais contraditória, porque já se começa a falar em crise golpeando o Brasil e que a farra do crédito tende a cobrar seu preço, e isso vai se transformar em medidas mais duras em relação ao movimento social, em relação aos trabalhadores, já se transformou agora, né, com um endurecimento em relação à greve dos Correios, que apesar de não ter conseguido impor um corte de ponto generalizado dos 28 dias de greve, impôs de 7 dias, né, que é uma demonstração bastante importante, acho, do que vem pela frente. E nesse marco a gente pensar justamente, né, quais são os bastiões no qual se baseia esse Brasil potência. Acho bem interessante, por exemplo, ligar esse recrudescimento, né, da repressão generalizada ao povo pobre, ao povo negro e aos trabalhadores, com, por exemplo, agora o que está acontecendo em relação aos trabalhadores de Giral. Não sei se todo mundo pôde acompanhar, mas os trabalhadores precários que mostraram que a chave do Brasil potência é o trabalho precarizado e cada vez mais terceirizado, que explodiram no começo do ano, inclusive uma coisa que foi bem varrida para debaixo do tapete e que foi bastante reprimido, né, e que agora os demitidos de Giral estão sendo perseguidos. Então, a política para o Haiti, para mim, ela está ligada a toda essa agenda de endurecimento continental e essa agenda de endurecimento interno em relação aos trabalhadores, em relação ao movimento de massas. E nesse marco, assim, evidentemente que a atuação da MINUSTAH é aquilo que a gente já conhece, a gente já sabe, né, e que, evidentemente, implica em que a gente levante essa campanha pela retirada imediata das tropas como uma questão fundamental, o que, para mim, coloca como eixo, para qualquer campanha que a gente faça em defesa do Haiti, a necessidade de uma denúncia extremamente dura em relação ao que foi o lulismo, né, no campo da política internacional, que em vários momentos, né, com algumas oscilações, mas o lulismo tentou se mostrar como, vamos dizer assim, uma alternativa dos BRICS, né, que seria não um capitalismo mais humano, porque isso caiu rapidamente, mas assim, um porta-voz dos países em desenvolvimento, e na verdade o que a gente vê é um regateio bastante importante para tentar conseguir, como o companheiro colocou, uma cadeira na tropa da ONU, né, no Conselho de Segurança da ONU, a partir do envio das tropas. Então, acho que isso é uma questão bem chave da gente levantar, de como partir dessa denúncia do que é o governo Lula, do que foram os 8 anos de lulismo, e agora a continuidade com a Dilma Rousseff, que evidentemente vai recrudescer toda essa repressão, e que inclusive nesse marco a questão da retirada das tropas aí anunciada pela ONU, que agora o Celso Amorim colocou uma grandíssima de uma piada, porque o Brasil tem 2.200 efetivos no Haiti, e o anúncio que foi feito agora é meio que aquele anúncio quase obamista de retirada das tropas do Iraque, né, que os caras têm 100 mil efetivos e vão retirar 500, 200. E na verdade é meio parecido, porque o que foi anunciado de imediato é uma retirada de 257 efetivos. Ou seja, agora na verdade o plano é que se fique com 10.500 efetivos no Haiti, que é a mesma quantidade de militares que existia antes do terremoto, ou seja, não existe, na verdade, nenhum plano de retirada consequente das tropas, e que nesse marco eu acho que a chave da gente pensar essa campanha é justamente ver como ela se transforma numa campanha real, que organize pessoas, que se faça sentir nas universidades, nos locais de trabalho, nos sindicatos, onde, por exemplo, nos sindicatos da Conlutas, né, para que de fato movimente pessoas, porque eu sou bastante cética, dizer bem, na verdade, sou bastante cética em relação a qualquer tipo de conquista que se possa ter, de políticas de entrega de carta para ministro ou petição para dentro do governo. Se pode fazer até, mas não acho que é isso que vai conseguir levar adiante um combate consequente pelas demandas dos trabalhadores e do povo haitiano. Acho que na medida em que a gente consegue
transformar isso numa campanha real, num debate real nas universidades, que a gente faça uma denúncia consistente e contínua nesse sentido, é que a gente vai conseguir criar massa crítica o suficiente para poder denunciar os crimes que a MINUSTAH cometeu, né, e por essa via que o governo brasileiro vem cometendo ao lado de todos os outros países que estão organizados nas forças de segurança. Então essa é uma primeira questão que eu acho que deveria ser lapidar como orientação de qualquer campanha que a gente pense. De outro ponto de vista, eu tenho bastante acordo também com o que foi já expressado aqui, que é a outra ponta também, a outra, vamos dizer assim, outro norte que a gente tem que levantar, que é realmente a questão da exigência da punição dos crimes de guerra que aconteceram com os estupros que se deram no Haiti. Como todo mundo sabe, estupro, quando acontece em situações desse tipo, não é um problema moral meramente, é uma estratégia de guerra utilizada historicamente para desmoralizar um povo, né? Eu não sei se os companheiros puderam ver, inclusive nem só de guerras. Por exemplo, existe uma cidade no México, que é a Ciudad Juárez, que eu acho que se transformou num emblema disso, né, que é uma cidade bastante operária, que inclusive tem um histórico de levantamentos operários, e que a política do governo, ligado às máfias empresariais, é promover estupros sistemáticos, justamente para desmoralizar qualquer possibilidade de enfrentamento que possa haver. E teve um caso que foi bárbaro, eles chegaram a estuprar anciãs de 80, 90 anos. Então isso se mostra que, na verdade, o estupro nas guerras e nas ocupações tem muito pouco a ver com sexo e tem muito mais a ver com poder e com submissão de um povo. Então, nesse marco, acho que é muito importante que a gente levante, né, esse elemento como parte de uma campanha. Tem uns dados que são aterrorizantes, que eu sempre trago em relação ao Haiti, porque, assim, acho que qualquer pessoa olha para isso e fica... Não se trata agora só do caso do menino de 18 anos, que foi bárbaro, mas também, por exemplo... Tem dados de que 35 mil mulheres foram estupradas em 2010, e esse é um dado assim, oficial, porque ainda existem todas aquelas que não denunciam, porque quando vão denunciar as forças de repressão, sejam as policiais, seja de ocupação, estupram de novo, ou então colocam que elas foram culpadas, ou então fazem com que elas paguem. Então é uma situação bastante calamitosa em relação a isso. 16% da totalidade desses 35 mil estupros eram de meninas com menos de 10 anos de idade, então é uma coisa completamente bárbara. E desse tanto, 14% é o estimado que foi protagonizado pelas forças de segurança da MINUSTAH. 14%. Então, assim, se trata de crime de guerra, isso é uma coisa que tem que ser levantada, é uma coisa que tem que se exigir punição, e acho que tem que estar no marco da campanha que a gente levanta. E o terceiro elemento que eu colocaria também, que eu acho que tem que nortear essa campanha, não vou me estender muito, vai ser uma fala bem breve mesmo, eu acho que tem a ver com esse elemento da importância de se levantar a retirada do imperialismo no Haiti. Né? Para mim, assim, eu não sei se a gente pode falar de protetorado mesmo, acho que fica uma dúvida, mas na verdade talvez uma redição moderna, né, adequada às condições que existem hoje, do que foi toda a política de espólio que os Estados Unidos levou adiante, tanto na ocupação de 1915, até todo o patrocínio dos ditadores, né, durante a década de 90, do Baby Doc, do Papa Doc, enfim, de tudo que a gente sabe, né, e que agora tem tido uma expressão bastante cabal nessa questão que o companheiro colocou, né, desse comitê pela reconstrução nacional que está se forjando no Haiti, que é escandaloso, porque é presidido por Bill Clinton de cabo a rabo, do início ao fim. Inclusive, eles manejam os 10 bilhões de dólares que se estima que foram enviados como parte da ajuda humanitária para o Haiti, e isso já está sendo repassado em forma de convênios para as empresas norte-americanas, empresas estrangeiras que têm interesse em reconstruir o Haiti, para daí tirar o seu quinhão. Né? E é uma política que tem sido facilitada pelo presidente que foi eleito em eleições mais do que questionadas, mais do que fraudulentas, inclusive desde antes precedida por um processo de repressão às massas bastante importante, por conta dos levantamentos em relação à cólera e por conta, inclusive, enfim, dos próprios processos conturbados eleitorais e falta de legitimidade que o próprio regime haitiano tem hoje. Então, acho que uma questão fundamental da gente conseguir incorporar nessa campanha também é a necessidade da saída do imperialismo, né, pela autodeterminação real do povo haitiano, dos recursos haitianos, do dinheiro que foi levado para lá,
né, se é que foi um montante tão amplo assim, porque não se sabe, a maioria, eu tenho quase a certeza de que do que se diz que foi destinado, deve ter ficado na mão dos intermediários, das ONGs, das 11 mil ONGs que estão ali instaladas, né, porque o povo continua passando fome, continua tendo 80% de desemprego, nada mudou desde então. Né? Mas o fato é que assim, a ajuda humanitária acho que é uma questão que a gente tem que levantar, desde que isso seja controlado pelas organizações operárias e populares. Né? Acho que essas são as únicas que têm autoridade suficiente para conseguir levar adiante esse, enfim, o bom uso, né, desse recurso, se é que ele existe. E se não existir, são os únicos que podem pleitear, na verdade, essa campanha de solidariedade. Então eu penso que para a gente conseguir, acho que existem muitas diferenças de fato. Eu particularmente penso que a questão da denúncia do governo é chave, lapidar, mas se a gente consegue avançar um pouco nesse sentido, talvez tenhamos aí algumas ações unitárias importantes. Isso, queria